A minha neta entrou ali no gabinete ainda há pouco e ela disse: vô, o que você vai pregar hoje? Eu disse: filha, vovô vai falar sobre aqueles que dão as costas para Jesus. Aqueles que... A palavra é uma palavra difícil assim para você entender. Apostasia. Aí ela disse: mas eu não sou desses. Eu disse: graças a Deus, minha filha, que o Senhor te mantenha firme. Então, irmãos, esse tema aqui, a plataforma de lançamento da apostasia, ele foi pregado aqui na igreja em 2014. E eu tenho uma orientação de Richard Baxter, um pregador inglês, que ele diz que a gente devia repetir as mesmas mensagens a cada 7 anos. Então essa já levou 10. Mas nós precisamos olhar isto, porque estamos bem no fulcro deste momento. A panela está fervendo, né? Vamos, sempre que tiver em negrito, a gente lê junto o texto bíblico. Por que a gente precisa ler junto? Nós estamos em comunidade e a palavra de Deus é que deve ficar nos nossos corações. Então vamos ler aqui 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ó Pai, fala conosco. Finca a Tua palavra nos nossos corações. Glorifica o Teu Filho, Jesus. E desperta a Tua igreja, em nome de Jesus. O texto é: o Espírito afirma expressamente. Não se trata de alguma coisa assim, morna. Há uma coisa quente, bem radical. O que é apostasia? Indagou-me adolescente interessada com o assunto. Isso já era um bom sinal, pois normalmente os jovens não têm o menor atrativo por esse tema indigesto, desde que a negação da fé tomou conta da agenda histórica em que vivemos. Nós temos o movimento do século XX, final do século XIX, século XX, um ataque à fé cristã de forma diferente. Não por oposição, nem por contradição, mas por infiltração e descorando a nitidez, a força, o tom do cristianismo. Vai devagarzinho, não é? Nós estamos aqui no século XXI, uma era chamada pós-moderna e pós-cristã. Mas o que é esse fenômeno? É o processo de afastar-se de Cristo, andando-se de costas para Ele. É mover-se
no meio cristão a marcha ré, usando uma grife cristã e falando um discurso em nome de Cristo, embora Cristo esteja fora da igreja. É uma vida fraudulenta que imita o cristianismo como se fosse uma peça teatral. E por falar de peça teatral, você vai verificar muitas reuniões chamadas culticas, de culto, que na verdade é um teatrinho de baixa qualidade para animar as almas que precisam de entretenimento. Se vocês derem um passeio pelas casas de reunião das igrejas por aqui em Londrina, o que você vai ver de igreja preta, pintada de preto, com foco em luzes e com vestimentas buscando a ideia do Velho Testamento e coisas assim, misturado com paganismo, está cheio. É um troço esquisito. Uma verdadeira colcha de retalhos nesse processo. Então, isso é fraude. Isso é fake. Isso não é a igreja. A apostasia é causada por uma vida cristã aparente. Algo semelhante, porém, em essência, diferente. Francis Schaeffer, este homem foi um pensador, um teólogo americano que morou na Suíça. A irmã Núria conviveu com ele lá na Suíça, um homem seríssimo, um cristão que pensa e crê, porque algumas vezes as pessoas pensam, mas não creem, e outros creem, mas não pensam. E esse tinha um viés muito sério. E o irmão Francesca dizia: precisamos dar à apostasia o verdadeiro nome, adultério espiritual. Adultério é a junção de duas realidades que não são compatíveis. É uma mistura do humanismo com o cristianismo, desfigurando a realidade espiritual da fé e tornando-a, no máximo, um mero sentimento positivo. Quando a gente usou a palavra positivo aqui, se retroage até Augusto Comte, o positivista, que elaborou um princípio. Nós temos no Brasil, na nossa bandeira, ordem e progresso, que vem deste pensamento positivista. É bom até certo ponto, mas é perigoso porque ele leva à ufanação, ao orgulho, à soberba da nossa natureza. E nós somos caçadores de lugar de importância. É uma coisa. Mas, como tudo isto começou, a base da apostasia é a ausência. É a ausência de amor à verdade. O engano tomou conta quando não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 10, a parte B. Quando o amor foi se esfriando em razão do aumento da iniquidade e do relativismo da verdade, então a apostasia foi se manifestando. A permissividade foi crescendo
e a apostasia foi aumentando. O esfriamento do amor à verdade. Qualquer coisa serve. É politicamente correto. Nós podemos... Não é tanto assim. E aí isto leva a um caminho, a uma cultura para o desenvolvimento da apostasia. A igreja institucional, nesse ambiente relaxado, tornou-se condescendente com as ideias do mundo. Neste caso, o pseudo-cristianismo encheu-se de gente com cara de crente, mas sem coração novo. Então Deus toma uma atitude aparentemente estranha. Vamos dar uma olhada nessa aparência, dessa coisa que Deus faz. Mas essa acomodação da cultura humanista com a fé cristã leva a aquilo que os franceses chamam laissez-faire, laissez-passer. Deixa como está para ver como é que fica. Não vamos ser radicais. Não vamos ser firmes assim, não, porque a gente vai espanar. Irmãos, a fé cristã é radical. É sim, sim. E não, não. O Aristóteles, o filósofo da peripatética, do ensino movimentado, ele dizia: o que é, é. O que não é, não é. O que não é, não pode ser. E o que é, não deixa de ser. Porque ele é. Tão simples a chamada, o axioma da verdade. O que é, é. E o que não é, não é. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, presta atenção no que eu vou dizer, não há capeta nesse mundo que lhe tire de ser. Agora, se você não é, qualquer cãozinho miúdo ele bota para correr. Tá certo ou não? Por falta de um espírito bereano. A Manu saiu daqui, ela está aqui na frente, ela já me perguntou ali. A Manu perguntou a falta do espírito bereano de amor à verdade. Por falta de um espírito bereano de amor à verdade. Bereano, você sabe o que é bereano, né? Alguns já disseram que não sabem. A Bereia, naquela região lá onde Paulo andou pregando, foi um local que as pessoas que ouviram a mensagem de Paulo foram conferir nas Escrituras para ver se aquilo era verdade mesmo. Então, esse nome bereano significa aqueles, hoje, né, aqueles que ao ouvir uma pregação precisam conferir com as Escrituras, para não serem levados por qualquer vento de doutrina. Precisam ser examinadores, não é? Os bereanos, por amor a Deus, por falta de um espírito bereano de amor à verdade, Deus envia a operação da fraude, para que sejam julgados os que não se ativeram somente à verdade em Jesus. Não é o diabo que vai enviar, é Deus. Olha o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 11 e 12. Vamos ler juntos? E por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro,
para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Senhor, o Senhor não tem misericórdia da gente, não? O Senhor manda a operação do erro. Sou eu mesmo que mando. Porque aqueles que são meus filhos, eles vão ficar firmes. E os que não são, vão se escafeder. Então caia fora logo. Eu vou mandar a operação do erro. É muito estranho isso, mas é verdade. Quando nós não damos crédito à suficiência da graça, então o próprio Deus faz com que a porta do erro se abra e nós sejamos colocados em frente das mais sutis imitações que nos seduzem ao engano, induzindo-nos à apostasia. Queridos, o que nós gostaríamos que vocês fizessem, porque hoje o mercado de pregação é fácil e é vasto. Você aperta o dedo aqui e você vai ter centenas e milhares de pregadores por todo o Brasil e pelo mundo. E falando em nome de Jesus, muitas vezes, falando em nome dele, mas o engano vem assim. Vocês não podem dormir de touca. Este púlpito aqui tem procurado ser radical numa pregação só. Toda terça-feira nós nos reunimos com aquele grupo que vem pregando aqui e nós fazemos juntos uma peneiragem. A gente olha, faz-se um exame criterioso do que se vai dizer aqui, porque um pequeno erro aqui embaixo pode ser um grande desastre lá adiante. Eu tenho usado aquela figura do lançamento de um foguete. Ele tem uma base de lançamento aqui que tem que ser absolutamente firme. Porque esse foguete que, vamos dizer, vai para a Lua, a 300 mil quilômetros da Terra, se você soltar esse foguete aqui e ele aluir, ele sair do prumo, 1 centímetro aqui, ele vai chegar lá a alguns quilômetros de distância do alvo. Lá na frente. Pensa na gente procurando nos cânticos que a gente canta aqui. Pastor Eric fica examinando. Nós não podemos, porque um pequeno erro pode trazer consequências sérias na nossa teologia e na nosso modo de viver. Durante muitos anos eu cantava um hino, que eu gosto muito dele, mas eu comecei a examinar. Ele diz: olhai com simpatia os erros de um irmão. É um hino do cantor cristão. Eu gosto muito daquele hino. Mas eu disse: não, eu não tenho que olhar com simpatia os erros. Eu tenho que olhar com simpatia o irmão errado. Os erros, não. Como é que eu vou olhar com simpatia o pecado? O pecado tem que ser erradicado. É eu dizer para o médico, olhar com simpatia a gangrena do pé do doente. O médico vai dizer assim: rapaz, se eu olhar com simpatia a gangrena, o cara vai para o brejo. Eu tenho que cortar. Olhar com simpatia o irmão errado. Não o erro do irmão. Então, às vezes, na poesia puxa para aqui e para acolá, a gente tem que ser como Áquila e Priscila. Quando ouviram Apolo pregando, ele pregava com precisão.
Mas eles chegaram para perto dele e com mais exatidão lhe expuseram o caminho do Senhor. É isso que a gente precisa ver. Então, esse despertar, está tudo bonito, mas está faltando alguma coisa. Está faltando. E o que está faltando, às vezes, é o essencial. Onde é que eu estou agora? A falta de amor à verdade nos deixa expostos aos espíritos enganadores que nos fazem sinceramente enganados. Seria bom ver como Timothy Crusoe entende isso. A apostasia é uma perversão que conduz ao maligno depois de uma aparente conversão. Olha aqui, frasezinha checada. A apostasia é uma perversão que conduz ao maligno depois de uma aparente conversão. Externamente está parecido, né? Mas tudo começa, nesse caso, com conversão externa, sem troca de coração, sem a capacidade de discernir entre o santo e o secular. Mistura do sentimento com a crença. Eu estava conversando com o preletor, o pastor Cardim, lá agora, e falando sobre muita gente. Ele é diretor de seminário, tem mais de 500 alunos sobre a sua regência de seminário, e ele falando que, de fato, há muitos alunos que entram no seminário que nunca entraram em Cristo. Eu fiz uma crítica uma vez, porque disseram assim, os seminários recebem uns incrédulos. Eu digo, o pior é a igreja que manda para lá. O seminário receber é uma coisa, agora a igreja que envia esse incrédulo é que precisa estar levantando a cabeça. Então, tudo começa, neste caso, com conversão externa, né? Já falei aqui. Não basta ter o nome de cristão. É preciso ter a mente de Cristo, como o fato de nossa morte e ressurreição com Cristo. Não basta dizer, Cristo vive em nós. É preciso viver transparecendo o seu caráter em nosso modo de ser. Sem a obra da graça na cruz, do começo ao fim, não há cristianismo de verdade, nem cristão verdadeiro. Nós tivemos ontem lá, eu fiquei num grupo de 8 pessoas, aqueles pequenos grupos para fazer um rescaldo das pregações, e tinha um jovem, ele veio de São Paulo faz um ano, ele disse, eu vim para Londrina para ser convertido pela mensagem da minha morte com Cristo. Eu era um ateu, mas quando eu vi esta palavra, Deus me desmanchou. E ele deu um testemunhozinho ontem lá sobre a sua experiência. E é tão lindo a gente ver. Não tem salvação sem Cristo crucificado e sem nós crucificados com Ele. Não tem. O Evangelho não é a evolução de Adão. É a troca de Adão por Cristo. Paulo disse muito claramente, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E pensa quem era Paulo. Um judeu de estirpe, da tribo de Benjamim, um cara, quanto à lei, irrepreensível, mas ia para o inferno com todo aquele pedigree.
Mas ele disse, eu não vivo mais, porque eu estou crucificado com Cristo. E é Cristo que vive em mim. Então, quando você viu uma pregação que não tenha, não precisa ser da mesma linguagem, mas que não tenha a realidade da substituição, não só a substituição de Cristo por mim, mas a substituição da vida de Adão pela vida de Cristo. Pode dizer que por aí a apostasia vai surgir. Se não amarmos a verdade, Deus vai nos deixar expostos à operação do erro, a fim de sermos julgados pela nossa crença enganosa. O pecado que nos leva à perdição eterna é a incredulidade diante da pessoa e obra de Jesus Cristo. E nesse caso, qualquer coisa que façamos para a nossa salvação, por menor que seja, faz a graça se tornar vã. Uma vez aqui nesse púlpito, o pastor Thomas disse uma coisa que me marcou. Ele disse, se tiver 99% de graça e 1% de obras, essa graça é vã. É inexpressiva. E a gente lembra sempre assim, aquela mãe, os filhos adolescentes, querendo viver uma vida desregrada e ela tentando dizer, filhos, as más companhias corrompem os bons costumes, mas eles são meus amigos, filho, e aí... E eles rebelando, porque adolescente ele é mais rebelde mesmo, né? Aí um dia ela chegou e disse, filhos, eu fiz aquele bolo que vocês tanto gostam. Ô mãe, mas espera, eu só vou dizer uma coisa. Eu peguei uma pitada do cocô do nosso cachorro e coloquei no bolo. Mãe, você tá louca? Meu filho, é o nosso cachorro. Ele é vacinado, ele é desvermifugado, eles lambem vocês. Eu só botei uma pitadinha do cocô junto com os ingredientes. Mãe, você está ficando louca? Como é que vai comer cocô de cachorro? Ah, vocês não querem só um pouquinho? E querem viver com esse pouquinho dessa sujeira? Ontem foi batido muito lá que esse bicho aqui é a perversão por onde entra imoralidade sexual, onde entra as fraudes morais, e a gente fica o tempo todo com essa desgraça, consumindo, e depois não sabe por que o negócio está aí desandando. Não é? Então, aqui, cuidado com... É só isto. É pouquinho, mas vai estragar. Se não crermos na graça de Deus, segundo a verdade de Deus, estaremos na via mais perigosa da provação. No tempo do rei Acabe, em Israel, houve um episódio em que o Senhor enviou um espírito fraudulento aos profetas para, em seguida, julgar o rei e toda a nação. As pessoas serão sempre julgadas segundo a sua crença. Esse fato aqui, o profeta Acabe casou-se com a Jezabel. Jezabel era um terror. Pensa numa cultura maligna, pegou a cultura de Azerá, a deusa que comanda hoje o sistema da idolatria e da prostituição no mundo, ela existe.
Ela está viva e ativa neste mundo. Ela muda de nome, mas é a mesma. E Deus mandou um profeta falar com ele, né? Porque foi assim, o rei Acabe, o rei de Judá. Não é Josias. É o rei... meu pai... Daqui a pouco ele vem. Isso a culpa disso aqui é a Covid, mas vamos lá. Ele foi lá vamos para a guerra contra os sírios ou não vamos? Aí todos os profetas, pode ir que vocês vão vencer. Josafá! Aí o rei Josafá foi e disse, não tem mais um outro profeta aqui? Não tem um, mas ele só fala mal contra mim. Ele disse, manda buscar ele, vamos ouvir. Aí o profeta Micaías chegou e disse, vamos ou não vamos? Ele disse, vamos. Pode ir que vocês vão ganhar. É a ironia do profeta, né? Ele entrou. Eu já lhe disse, profeta, que você fale a verdade. Ele disse, você quer que eu fale a verdade? Pois então eu vou lhe mostrar. E aqui vamos ver. O registro em que Micaías mostra o diálogo entre o Senhor e os seres espirituais aponta certo espírito, dizendo, vamos ler aqui o que diz 1 Reis 22, 22. Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor. Tu os enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Como é que vai ter o engano? Como é que o engano vai chegar para que o povo seja tomado? Eu vou mandar um espírito da minha parte, um espírito que vai entrar nos profetas e vai fazer esses profetas dizerem mentiras. Gente, tudo aquilo que não estiver de acordo com Jesus Cristo e este crucificado, pode desconfiar. Eu gosto muito de Oswald Chambers. Ele disse, se Deus tivesse outro meio para salvar o homem, fora de Jesus crucificado, e não usou este meio, este Deus não pode ser crido porque é muito mau. Porque ele coloca o seu filho numa cruz, se ele tinha na manga um outro jeito. Se ele tinha uma outra forma para salvar a pessoa, e ele não usou, esse Deus é muito mau. Agora, se ele usou este meio único, eu tenho que considerar Jesus Cristo crucificado como única alternativa para a salvação da humanidade. Quando não damos crédito a Deus, acabamos acreditando em algo enganoso, que vai nos colocar no banco dos réus, em julgamento eterno. Lá em Deuteronômio também, Moisés também menciona esse teste da crença, que está em Deuteronômio 13, de 1 a 3. Olha só. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predição por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração
e de toda a alma. Olha só, o profeta chegou aqui na igreja e deu uma profecia, fez um trabalho, disse que ia haver um milagre e houve. Não é quando não houve, é quando houve. Mas aí ele começa a usar a sua própria habilidade para fazer com que nós nos distraiamos da suficiência de Jesus. Disse, isso é Deus que está mandando para ver. Porque há um provérbio árabe que diz assim, se alguém lhe engana a primeira vez, a culpa é sua. Não é a segunda, não, é a primeira. Porque você e eu temos que estar vigilantes. O estudo dos homens está sendo sede vigilantes, estáis firmes na fé, sede varonis e fortificai-vos. São 4 imperativos. Vigilância, gente. É uma atitude da fé cristã. Nós não podemos ficar desatentos. O posto mais importante de um exército em guerra é a vigia. Nós não podemos deixar de estar olhando com clareza as coisas que estão acontecendo. Nenhuma iniquidade da terra é mais comum do que o engano em suas várias formas. A ausência de amor à verdade é o primeiro ingrediente da receita que leva o ser humano à apostasia. O segundo é a operação do erro enviada por Deus. E o terceiro é a imitação. O papel principal do anticristo é tornar-se semelhante a Cristo para enganar. Então, são 3 pontos, nós já atingimos 2, a ausência de amor à verdade. Está escrito assim? Tá. Então, vamos ficar aqui. E depois, a operação do erro. O sujeito botou um engano, vem o engano, a operação. Como nós somos empolgados com milagres. Ah, eu vi, pastor. Eu vi com esses olhos aqui. Pois é. Tem muito milagre que vem para trazer o engano. É aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Agora, a terceira é a imitação. Jesus preveniu aos seus discípulos assim. Vamos ver o que ele diz. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. São muitos enganando a muitos. Ninguém declara ser o Cristo se não for alguns traços, ou se não tiver alguns traços que se assemelham a Cristo. Não há engano destituído de semelhança com o autêntico. As mentiras mais argutas são aquelas que mais se parecem com a verdade. Há muitos anos um pastor me contou uma história que uma moça, uma missionária, estava dando um relatório do seu trabalho na igreja. E o pastor começou a ouvir que aquele relatório estava focado na performance da moça. Ela só falava do que ela tinha feito, porque eu tenho feito. E ele ficou incomodado com aquela conversa, com aquele discurso. E umas tantas, depois de uns 20 ou 30 minutos de
testemunho lá, ele levantou-se e disse: minha irmã, você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Isso é um teste que tem o aparente e tem o real. Aí ela virou-se para a assembleia, para os crentes, e disse: meus irmãos, veja o que o pastor está fazendo. Eu sou uma missionária. Pererei fez aquele discursão que estou trabalhando no campo, estou gastando a sola do meu sapato, estou fazendo papai, ppp. Aí o pastor disse: dona fulana, tirou o meu irmão. A senhora confessa que Jesus Cristo veio em carne? Aí ela fez um pampeirozinho ali. Isto é impossível. O pastor fazer um negócio desse. E aí, quando ela deu uma brecha, ele disse: em nome de Jesus, a senhora confessa que ele veio em carne? Não! Estava camuflado. Estava ali dentro. Vestido de cristão. Mas é anticristo. Esse é o teste de João lá na sua epístola. Ele é anticristo. Ele não porta-se como Cristo. Porque o cristão, quando faz uma coisa, ele sai de cena. Ele sai do palco. A glória é toda para o Senhor. Se tem glória para nós, alguma coisa está errada. O demônio perigoso vem sempre camuflado em anjo de luz. Satanás de chifre, o rabudo, é pouco convincente em termos de anticristianismo. Pode até meter medo em criancinha tola, mas só não pode iludir adolescentes espertos. O enganoso vem normalmente disfarçado daquilo que é legítimo e verdadeiro. Olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito de Lúcifer. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, Lúcifer. Ele vem disfarçado. A serpente nunca é menos venenosa quando parece ser mais discreta. Há um perigo sutil ao nos descuidarmos da severidade do engano mascarado de autenticidade, uma vez que a armadilha de pegar incauto encontra-se disfarçada. A era apóstata se caracteriza não só pela recusa à verdade, como também por preferência à ficção, fábulas, novelas e mitos de entretenimento. Olha o que nos diz a palavra em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Este período da apostasia será a base do lançamento do anticristo. Mas, para que ele se manifeste, é preciso que se estabeleça uma fé falsa, costurada sobre doutrinas falsas, embora muito semelhantes às do cristianismo. Se vocês derem uma olhada no panorama político que está se bordando
vocês vão ver isto. A perseguição contra a palavra de Deus e contra o cristianismo, ela já está bem desenvolvida. As câmaras de vereadores tirando a Bíblia, tirando a leitura bíblica, tirando os símbolos cristãos, dos sistemas cristãos, e a força. Nós somos um Estado laico. Sim. Quem começou a falar em Estado laico, diga-se de passagem, os primeiros a lutar pelo Estado laico foram os batistas no século XVII. Mas Estado laico não significa que o Estado seja isento da palavra de Deus. Pensa num Estado muçulmano, se o Alcorão não está dominando lá. Agora, a guerra é contra o cristianismo. E é contra a pessoa e a obra de Cristo. O apóstolo Paulo nos adverte a respeito desse período cinzento que precede a vinda de Cristo. É um tempo de confusão e engano. É a era dos 50 tons de cinza. Eu já tentei olhar aquele negócio dos 50 tons de cinza e fiquei confuso, porque a nuance é tão leve, do cinza preto até o cinza branco. É um negócio assim que eu disse, isso aqui é só para confundir tonto. A Bíblia é muito clara, é preto, branco é branco. Preto é a ausência de cores, branco é a soma de todas as cores. Vamos ver aqui o que Paulo nos diz em 2 Tessalonicenses. Espera aí, deixa eu beber uma aguinha. Bora. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo está por aí. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma prova, porque a escatologia a gente sempre se escreve a lápis. Mas eu acho que ele já está aqui entre nós. Ele já está por aí. Porque sem que antes venha a apostasia. A apostasia já está em franco progresso. E seja revelado o homem da iniquidade. Ele está aí às portas. Quando o Papa Francisco, no ano de 22, foi a Astana e assinou um tratado da religião única, lá no Templo Universal de Astana. Eu devo até dizer a vocês que, se vocês nunca entraram no YouTube ou no sistema de comunicação para ver quem é Astana, a capital do Cazaquistão, que foi construída a pedra fundamental foi lançada em 1999, é uma cidade que tem 24 anos, e vocês vão se assustar com aquela cidade piramidal, as pirâmides mais grandiosas, onde o ouro do Brasil está indo para lá, onde o controle do mundo está lá. Vocês derem uma olhada. Não façam isso agora não, deixa eu terminar o culto. Depois vocês entram. Vocês vão ver que o negócio é muito mais sério. Mas você não vai ver a imprensa falar disso.
Você não vai ver ninguém falando disso, porque isso está camuflado. E todo o sistema que foi construído foi por arquitetos satanistas. Porque o reino deste mundo, o mundo jaz no maligno. Isso é figura de linguagem. Então, espera. A igreja de Laodiceia é o centro e o cenário onde florescem o descrédito da fé. É a estufa de onde viceja a cultura gospel, que tem nome de cristão, mas é pagã, da raiz à copa, uma vez que tudo é pago e a graça é vista com total descrédito. Aquela coisa, como é que aquelas músicas bonitas da Austrália lá, como é? O Rickson. Começou bem, um grupo que começou bem, e aí começou a entrar, e agora você vê a sutileza. Porque, como diz meu velho pastor, Messias Anacleto Rosa, meu filho, começar bem é fácil, acabar bem é que é problema. Às vezes o movimento começa bem, e aí começam a entrar as coisinhas. A cultura da honra ao mérito e do desprezo ou zombaria ao cordeiro, até se fala do leão da tribo de Judá, propondo uma exaltação dos crentes na terra. Só não se percebe que o leão aparece apenas no fim dos tempos, depois que o cordeiro ferido já tinha desmontado o sistema da serpente por meio da sua obra na cruz. O cordeiro o leão vai aparecer. O leão da tribo de Judá. Calma, meu velho. Você precisa conhecer primeiro o cordeiro ferido. Ele precisa ser esvaziado. O leão virá para pegar o seu. Se você faz parte da turma do cordeiro, você vai. Se você é um disfarçado, você fica. E como é que eu sei? Olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Só tem que olhar para Jesus. Você quer... Eu falei da cultura honra ao mérito, né? Botando no peito aquela ideia, eu sou. Você não é. Quem é Cristo em você? Você quer saber se estamos vivendo em apostasia? Então veja essa frase de Thomas Guthrie. Se você se descobrir amando qualquer prazer mais do que o gozo das suas orações, preste atenção. O que é mais importante, um teatro ou a reunião de oração na igreja? Quando tiver os dois, para onde eu prefiro ir? Então, é só um teste. Ele botou isso para mim e eu fiquei arrepiado. Se você se descobrir amando qualquer prazer mais do que o gozo das suas orações, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa do Pai, qualquer mesa mais do que a mesa do Senhor, qualquer pessoa mais do que Cristo, qualquer esperança mais do que a expectativa do céu, cuidado. Senhor, tira de mim essas coisas que me distraem.
E eu adito aqui, se estivermos pregando algo fora de Cristo e este crucificado, se estivermos pregando algo fora de Cristo e este crucificado, então estamos descendo morro abaixo no desfiladeiro da apostasia sem controle. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Chegou. Está na casa. Gente, eu não vou nem abraçar vocês. Eu tenho que pegar um voo agora. Eu vim só para dizer para vocês que Jesus Cristo é tudo. Que Ele faz da gente novas criaturas. E que nós não podemos nos distrair. Nós não podemos usar a videira. Nós temos que olhar firmemente para Ele. E eu estou indo agora para Campinas. Vou ficar na minha filha hoje e amanhã é aniversário dela. Depois eu vou ver o neto, o João, em São Paulo, e viajo para o paraíso. Ontem eu estava conversando com o pastor Helder sobre o paraíso, e ele disse, mas que história é essa de paraíso? Eu digo, a culpa não é minha não, foi da Eliette de Goudon, a cientista que foi lá para a Serra da Capivara. A Serra da Capivara, no Piauí, tem o maior acervo de pintura rupestre do mundo. Você sabe que a pintura rupestre é aquela pintura primitiva dos homens mais primitivos. Lá tem 600 sítios de pintura rupestre. E, segundo ela, o homem americano começou lá no Piauí. Eu digo, então Adão começou no Piauí, o Jardim do Éden foi lá. Aí eu brinco que lá é o paraíso, mas é só paraíso, não é paraíso. Eu vou fazer umas bodas de prata, vou batizar um grupo lá no Piauí, vou pregar em 2 igrejas e vou deitar numa rede, uns 4, 5 dias. Depois eu volto para estar com os irmãos, se Deus assim permitir, para a gente continuar nessa lida até onde o Senhor permitir, para anunciar Jesus Cristo e esse crucificado, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, obrigado por este momento precioso, e nós pedimos que essa igreja seja despertada pelo Teu Espírito, que nós não venhamos ser enredados pelas astúcias da serpente, que o Teu Espírito nos mantenha lúcidos, nos mantenha despertos, vigilantes, firmes, nos mantenha corajosos e que nos edifiquemos mutuamente. Nós rogamos isto em nome do Senhor Jesus. Amém.